O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Quando a gente diz que a gente está comendo um feijão, um arroz ou um milho sem veneno, é porque tem um camponês, tem uma camponesa em algum lugar do nosso país produzindo alimentos saudáveis. Então, a questão das sementes crioula, ela vem se contrapor a uma agricultura predatória baseada no monocultivo e no uso intensivo de agrotóxicos. Então, as sementes geneticamente modificadas, elas estão na nossa mesa, que é onde o agronegócio trabalha. Então, as sementes crioulas são trabalhadas por camponeses, agricultores familiares, que ainda vivem uma situação ainda de muita luta. A luta pela terra, a luta por investimento para a agricultura familiar, e a partir da implementação da Lei de Sementes e Muda e Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Patentes, elas impactam diretamente na agrobiodiversidade e no direito dos camponeses à preservação e multiplicação das sementes crioulas como uma prática mantida ao longo dos séculos. A Lei de Sementes Brasileiras, eu queria falar um pouco sobre essa questão, que é importante a gente conhecer como é que essa política vem impactar a vida de muitos camponeses e camponesas. A Lei de Sementes Brasileira exclui não só grande parte dos agricultores, que não têm condições de comprar as sementes que preferem usar, que são sementes adaptadas às condições locais, mas também marginaliza as espécies e variedades que os sistemas formais não têm interesse em produzir. Assim, atende principalmente a interesses privados e não aos interesses dos agricultores familiares, tradicionais e locais. Então, no campo, essas ameaças acontecem com a contaminação das sementes crioulas por meio do cruzamento com variedades transgênicas plantadas próximas. Então, temos diversos registros, por exemplo, em Goiás e Sergipe, de camponeses que estão perdendo suas variedades locais, muitas das vezes de maneira irreversível, como é o caso da variedade do milho taquaral, na região sudeste de Goiás. Mas vale ressaltar a disseminação das sementes transgênicas em Goiás e Sergipe tem afetado a cultura alimentar do milho, no campo e na cidade, quando se diz que o milho transgênico não se come. Ao mesmo tempo, esse mesmo milho predomina nos produtos beneficiados pelas indústrias e ofertas à população. Um exemplo é a farinha de cuscuz, acho que todo mundo conhece lá no seu supermercado, o flocão, que nos mercados com o gelo de transgenia e é largamente comercializado e consumido.
Então, vamos ter cuidado com o que nós estamos comendo. Então, a pauta das sementes crioula, ela é um direito dos camponeses e da preservação e produção de sementes que tem sido secundarizada pelo judiciário brasileiro em todas as ações que questionam o modelo agroindustrial. Então, é preciso mais do que nunca potencializar iniciativas em defesa dos camponeses, das sementes crioula e protegendo o conhecimento e a prática das comunidades tradicionais. Então, quero deixar aqui um recado para as companheiras que militam nos seus diversos locais, suas comunidades, seus territórios, que é promover ações dos mais diversos âmbitos que visem denunciar, identificar e monitorar as contaminações das sementes, além de promover e defender territórios livres de transgênicos. E hoje nós temos várias comunidades, companheiras de quilombos, que têm trabalhado as hortas coletivas, com o objetivo de trazer o sustento para sua família, colocar um alimento saudável na sua mesa e essa produção também ir para as feiras locais e regionais. Por exemplo, as companheiras lá de Mãe do Rio e as companheiras de Irituia, são 2 municípios do Nordeste paraense, que trabalham as hortas coletivas na perspectiva agroflorestais para manutenção e preservação dessas áreas verdes, da floresta, também de se produzir um alimento saudável. Então, as hortas coletivas, elas têm empoderado as mulheres, porque não é só a geração de trabalho, mas também a formação política dessas mulheres, para elas entenderem o que é associativismo, o que é cooperativismo, o seu papel na sociedade local, regional. A partir dessas vivências, elas também aprenderam a participar de espaços de discussões como de conferência, conselhos de direito de desenvolvimento rural sustentável, meio ambiente, direito das mulheres. Então, essas mulheres que estão nos seus territórios, lutando e protegendo pela preservação ambiental e pela garantia de direitos, as hortas coletivas traz um aprendizado, traz um processo pedagógico para essas mulheres. Quando a gente vai falar um pouco da saúde da população negra, é preciso que a gente faça alguns resgates históricos, e esses resgates históricos, muitas vezes, eles ainda nos trazem muita dor e sofrimento, né? E recordar o quanto o nosso povo sofreu e ainda sofre as iniquidades, né? E um projeto político de poder da branquitude. E essa população negra, quando ela chega no Brasil, no início do século XVI, né, por volta de 1540, que começa a chegar as primeiras embarcações, né, ela foi escravizada não por ser uma raça inferior, muito pelo contrário, ela foi escravizada porque ela era detentora do saber da agricultura, detentora do saber da fundição de ferramentas, do metal, né, então os vários saberes da arquitetura, né, inclusive da saúde. A história que nos legaram mostra o quanto, né, na Etiópia, né, no próprio Egito, em tantos outros países da África, né, que foram invadidos, o quanto nós tínhamos de saber, inclusive bibliotecas importantes que foram todas dizimadas. Alguns desses livros foram levados e foram, inclusive, reutilizados para saber, né, de outros pesquisadores, estudiosos, filósofos, né, médicos, e que, na realidade, negaram essa informação, esse saber dos povos africanos. Então, falar um pouco da saúde da população negra é a gente remontar a esse processo histórico e lembrar que nós temos 350 anos de escravidão, tivemos 350 anos de escravidão, né? E a saúde da população negra ela foi sistematicamente negligenciada, como até hoje é. Além da negligência, também todas as formas de violência que sofreram o nosso povo. No início do século XX, né, e no século XXI, né, vivemos o processo do branqueamento, né, onde foram trazidos os imigrantes, porque nós éramos mais de 2/3 da população brasileira.
E aí, nesse processo da Constituição enquanto sociedade, nos foram negados o direito à saúde, também foi negado o direito à educação, né? Foi negado o direito à terra. A lei de terras proibia, na época, os negros terem posses. Então, a escravidão, ela nos jogou para as ruas, nos jogou para os guetos, e tivemos que sobreviver, né? E continuar a resistência para garantir a nossa visibilidade, para mostrar que nós existimos e que nós estávamos aqui. A história não conta a nossa verdadeira história, a história é contada sobre a ótica do colonizador e não de quem foi colonizado. Quando o processo de saúde se instala no Brasil, já no início do século XX, né, nós não tínhamos SUS, não tínhamos sistema de saúde. Todo o processo da educação, da saúde pública, ele era empírico, ele era através dos saberes que foram trazidos dos africanos que foram escravizados, dos indígenas, né, que eram, inclusive, estudados por muitos os boticários, que hoje são considerados, que tornaram-se os farmacêuticos, a profissão do farmacêutico que se origina nos boticários. Então, nós não tínhamos políticas de saúde, e a saúde pública que se tinha, infelizmente, ela era feita através, né, desses saberes ancestrais trazidos pelos povos africanos e dos nossos povos originários que aqui estavam. As faculdades, elas começam a surgir justamente no final do século XIX, mas os médicos que eram formados na Europa, e como eles formavam na Europa, eles não conheciam e não sabiam lidar com as doenças que aconteciam no Brasil, que assolavam o Brasil, porque eram doenças tropicais, que eram diferentes das doenças que existiam na Europa. Então, toda essa miscelânea, né, dentro desse contexto histórico, é para que a gente possa perceber que os saberes ancestrais, o saber do cuidado, tanto dos povos originários quanto dos povos africanos tradicionais, eles foram a base do cuidado da saúde pública desse país, né? Não existíamos instituído nenhum tipo de políticas públicas no campo da saúde. E quando surgiram os primeiros hospitais, eram nosocômios para internar pacientes psiquiátricos, pacientes com lepra e tuberculose, e as santas casas que cuidavam dessas pessoas que tinham uma baixa renda, né, mas que viviam na área urbana. A população negra não tinha acesso. Ela era completamente negligenciada, porque era invisibilizada. Mas foram esses saberes que cuidaram do nosso povo e que cuidam muito do nosso povo até hoje. Então, com essa construção de sociedade e com o avanço das políticas públicas, né, só a partir, inclusive, quando surge o Ministério da Saúde, que não faz o recorte, até porque nós não existimos, até a Constituição de 1940, nós não existimos enquanto sociedade, enquanto cidadão, né? A população negra, ela não era visibilizada, ela não era vista como uma pessoa de direito, um ser de direito, né? Muito pelo contrário. Muitas das doenças que aconteciam e que assolavam a população brasileira, muitas vezes eram jogadas sob a responsabilidade da população negra, que é essa população que estava à margem, essa população que estava nos guetos, essa população que estava nas ruas, muito mais vulneráveis, adoeciam pela falta de ter um teto para morar, pela falta de ter um emprego, pela falta de uma alimentação, pela questão da insegurança alimentar. Então, elas adoeciam, sim, com muito mais frequência, mas era imputado a ela a responsabilidade desse adoecimento, e não como um fator social, né, construído para dizimar, inclusive, a população negra. Né? A população negra, no final do século XX, né, no início do século XX, ela é 2/3 da população, porque as pessoas muitas vezes tinham muito mais escravos nas suas propriedades do que pessoas que moravam dentro da casa. Então, claro que a população negra ela era muito maior. E o processo de eugenia com a vinda dos imigrantes foi justamente para isso. Mas os imigrantes também vieram com o processo de adoecimento, fugindo da peste na Europa, que dizimou muitos habitantes na Europa. Então, quando a gente começa a fomentar a discussão já no início do século, no século XX, né, e século XXI, né, a visibilidade, o movimento negro se organiza e a gente exige a visibilidade desse povo que está à margem do processo do adoecimento, aliás, de todos os indicadores
favoráveis. Então, na saúde, na educação, no emprego e renda, na questão da segurança alimentar, na questão da terra, todas essas políticas públicas, os piores indicadores, eles eram indicadores que acometiam, né, que eram característicos da população negra. E muito interessante é que quando começa a organização do movimento negro no Brasil, o Teatro Negro, né, e tantas outras, os jornais, né, os folhetins. Então, o que é que acontece? Nesse processo, começa a se disseminar um pouco, né, dessa realidade da população negra. E nessa construção e organização da sociedade, chegamos na década, no processo da ditadura militar, e onde, na realidade, boa parte da população negra foi encarcerada. Porque, aliás, o nosso encarceramento ele já começa com a lei, né, da vadiagem. E, na realidade, era uma forma de limpar, uma forma de eugenia, né, de tirar o povo preto da rua. Quando, na questão, na lei do café com leite, né, foi proibido uma lei que os negros não podiam migrar do Nordeste para Rio e São Paulo, em Minas Gerais. Também uma forma de eugenia. Então, aí eles fizeram todas as estratégias para dizimar a população negra, né? Pela fome, pela doença, pela ausência de direitos, pela violência, pelo encarceramento. Então, quando chegamos na década de 70, que quando começam os movimentos a se organizarem mais de forma mais efetiva, né, começam, inclusive, a participar do processo da redemocratização, começa a população negra também a ter acesso mais à educação formal. Então, o que é que acontece com isso? Isso faz com que, nas periferias, a população negra ela comece a se organizar, sem perder de vista a sua essência, sem perder de vista seus saberes ancestrais, continuando a cuidar da sua população, seja nos quilombos, seja nas periferias, sejam através dos terreiros, e sempre combinado como espaço de cuidado para a população negra que mora na periferia. Vou começar trazendo um questionamento, um desafio, que são perguntas que a gente ouve muito no nosso dia a dia. O que a gente faz para se comunicar com as bases? Porque sempre quem votou em nós, sempre quem votou no Partido dos Trabalhadores, sempre quem votou no campo da esquerda, também, é claro que temos uma parcela de voto intelectual, universitário e tudo mais, mas quem sempre, para quem o Partido dos Trabalhadores sempre trabalhou, para quem o Partido dos Trabalhadores quem realmente elegeu o Lula pela primeira vez, é nada mais, nada menos do que a base, o povo trabalhador. E os questionamentos que a gente ouve todos os dias, seja na Câmara, seja nas rodas de conversa de bar, seja nas nossas reuniões e tudo mais, como se comunicar com a base. E aí, companheiras, né, vamos falar voltado também para as mulheres, né, porque esse é o foco desse programa. Companheiras, como conversar com a base? A gente escuta muito por aí, aprender a falar com o povo, mas eu pergunto, como é que a gente vai saber falar com a base se a gente não é a base? Então eu vou trazer o protagonismo para nós. Nós que somos base, é nós que precisamos ampliar a comunicação. Não adianta os grandes gestores de comunicação, os grandes comunicadores intelectuais, PhD e não sei o que, em comunicação, em ciência política, em marketing eleitoral e tudo mais, se nós, a base, não fomos os principais porta-vozes e comunicadores do nosso trabalho na política, das nossas pautas, daquilo que nós precisamos de demandar e daquilo que nós também estamos recebendo. Então, vindo no tema também que é comunicação popular, eu acredito que é dizer o que o povo precisa saber. Mas para isso não adianta uma fórmula de marketing, nem dicionário de sinônimos. Por exemplo, quando falo em base, nós somos base. Se você é mulher, você sabe falar com mulher. Se você é mãe solo, você sabe falar com outras mães solos. Se você já passou perrengue no posto de saúde, você sabe falar de saúde de verdade.
Então, eu quero ampliar a lógica da comunicação, dizendo que todos nós somos atores de comunicação. A comunicação popular, ela nasce na vivência. E quando a gente fala da nossa realidade, a mensagem chega. Porque nada melhor do que a base para falar com a base, o popular para falar com o popular. O maior exemplo que nós temos disso, que eu acho que é a prova do que eu estou querendo falar aqui para vocês, é o presidente Lula. Para mim, o presidente Lula ele é a maior liderança política do planeta. O Lula, nós tivemos outros populares, populistas, outros fenômenos no planeta, no Ocidente, no Oriente, que foram importantes também na luta dos excluídos e que também estiveram no campo da esquerda. Só que o presidente Lula, ele é o único que ele realmente vem da base. Então, por que eu considero o Lula o fenômeno? Uma das maiores figuras, uma pessoa que ele vai para a disputa eleitoral, ele ganha. A única pessoa que foi presidente do Brasil 3 vezes e provavelmente vai ser pela 4ª vez também, porque ele é a base. O Lula sabe falar como base. O maior comunicador que nós temos hoje no campo da esquerda é o próprio Lula. Ele pega um microfone, ele sabe falar o que as pessoas precisam ouvir. Ele mesmo sabe reproduzir o que as pessoas querem. Então, aqui voltando na causa das mulheres, nós mulheres sabemos falar o que as mulheres querem, por isso que precisamos de mais mulheres no poder, de mais mulheres demandando, de mais mulheres participando. Então, se a fala aqui é sobre comunicação, é aí que nós precisamos chegar. Todos nós somos elementos comunicadores das nossas próprias pautas, da nossa base, unidos coletivamente com outras pessoas que têm pautas em comum com a gente. Então, quando a gente fala da nossa realidade, a mensagem chega. A disputa política não se ganha só com leis e projetos. Claro que isso é muito importante, mas ela também se ganha na sociedade civil. Se ganha com palavra dita com coragem, no lugar certo, na hora certa e com o povo certo. Aí agora, vindo para o mandato. Eu queria falar também sobre mandatos parlamentares, que é a área que eu atuo como assessora de comunicação, assessora de comunicação política, que também tem uma diferença grande, né? Porque quando a gente faz assessoria de comunicação política, a gente tem que ter uma visão política das coisas. Comunicar um mandato é mais do que contar o que o parlamentar faz. É sobre construir sentido coletivo, disputar narrativa, né? Nós temos que disputar as nossas narrativas e fortalecer o nosso projeto político. Todos nós temos um projeto político. Seja esse projeto político, nosso projeto pode ser a igualdade de gênero, a igualdade salarial, são projetos políticos, e esse projeto político ele precisa ser exposto todos os dias, ele precisa ser repetido. E para isso a gente precisa romper com a lógica tradicional da comunicação institucional. Talvez a nossa falha seja ser muito institucional na nossa comunicação. Aquela linguagem fria, distante, cheia de termos técnicos. Isso afasta o povo. A boa comunicação popular, ela é quente, ela é direta, ela é afetiva, é política e feita em voz alta. É aquela comunicação mesmo que às vezes está na fila do posto de saúde e você vai falar para alguém: sabia que agora tem mais um médico atendendo aqui no nosso município? Por quê? Porque o programa Presidente trouxe mais médicos para cá. Sabia que agora vamos ter mais especialistas? Porque agora tem um programa chamado Agora Tem Especialistas. Vai diminuir essa fila que é o grande perrengue da saúde. Sabia que agora você pode denunciar a violência contra a mulher assim, assim, assim? Essa comunicação é a comunicação popular. É a comunicação que a gente faz na base. E assim a gente precisa de seres que vão à base, de pessoas que são a base para fazer essa comunicação. Eu acho que pode ser uma crítica bem pesada, que não adianta a gente mandar fazer comunicação
falar talvez de saúde, alguém que nunca pisou em um posto de saúde, entende? Então, talvez a gente precisa fazer esse tipo de comunicação. Ah, mas a extrema-direita faz muito bem a comunicação e são feitas por pessoas que nunca pisaram, mas eles trabalham com fake news, com desinformação e com coisa muito manipuladora. E esse não é o nosso caráter. O nosso caráter é fazer a base e falar com a base, que é a origem do nosso partido desde o começo, né? Aí, para prosseguir, eu tenho aqui para passar para vocês, eu vou colocar um slide aqui na tela para a gente falar um pouco sobre um relatório. Saiu recentemente não, foi no final de 2023, um relatório que mostra um pouco das desigualdades digitais. Eu queria falar um pouco disso. O relatório das desigualdades digitais, que traz especialmente um dado importante para nós mulheres. As mulheres, especialmente as de baixa renda, são maioria nas redes, baseada em proximidade, que são redes de proximidade, vocês vão entender quais. WhatsApp, Instagram, que você troca mensagem, sabe? Aquela rede que parece que rola um pouco mais de afeto. Então, nessas redes, a maioria da presença é feminina. Mas ainda elas têm menos acesso a informações políticas estruturadas. Ao mesmo tempo, os homens consomem mais conteúdos no YouTube, Telegram e LinkedIn, onde circulam muitas fake news e muitas desinformações. Os outros lados também circulam. Porém, eu acho que esse dado é muito importante para a gente se atentar. As mulheres, inclusive de baixa renda, elas estão mais presentes no WhatsApp e no Instagram, que são as redes onde a gente conversa mais, onde troca mais ideia, onde você vê o dia a dia da tua colega, né, do teu colega de trabalho, do teu amigo, teu parceiro, nessas redes onde as mulheres de baixa renda estão mais presentes. E os homens, em contrapartida, eles estão mais presentes no YouTube, que é a rede onde você vê conteúdo pronto, estático, Telegram, que é a rede que você recebe mais mensagens de grupos institucionais e tudo mais, não é uma rede tão afetiva, e no LinkedIn, os homens também estão mais presentes. Outro dado, conteúdos da extrema-direita, como Jovem Pan, são consumidos até 100% mais por homens do que por mulheres. Então, esse tipo de rede protagonizada, na maioria das vezes, pela extrema-direita, ele é 100% mais consumido por homens do que por mulheres. Então, a gente já entendeu aí onde está a nossa base, qual o caminho que nós devemos continuar seguindo para propagar aquilo que nós precisamos, falar das nossas ações e ouvir as demandas necessárias dessa população, da sociedade, que são as mulheres de baixa renda. Ou seja, a gente faz diferente, mas ainda não é suficiente. A desigualdade digital impede muitas mulheres de participar plenamente do debate público, porque nessas redes elas não estão tão presentes à política institucional. Por isso, comunicar não pode ser só postar nas redes. Tem que ser fazer chegar, tem que ser traduzir, tem que ser ouvir em voz alta. E aí, voltando para os mandatos parlamentares, o que isso significa dentro dos mandatos parlamentares? Não sei se tem me ouvindo aqui assessores de comunicação, jornalistas, comunicadores, mas isso é importante. Não só assessores também de comunicação, mas assessores locais de parlamentares, deputados, até mesmo vereadores e tudo. Os mandatos parlamentares, isso significa traduzir emenda parlamentar em mudança concreta de vida do povo. O deputado manda lá uma emenda parlamentar, talvez de R$200 mil, ou seja, lá de 1,5 milhão para um hospital, para um posto de saúde. Eu sempre estou usando aqui o exemplo da saúde, porque eu acredito que é uma área que toca muito as pessoas. Sai naquela fila do posto de saúde, você sabia que tal deputado assim, da base do governo, mandou uma emenda aqui, ele fez um trabalho político lá em Brasília, ou lá na capital do teu estado, para mandar não sei quantos mil para a gente comprar mais vacina aqui, para a gente poder construir um posto de saúde, para a gente reformar um posto de saúde, para contratar mais especialistas, seja lá o que for.
Então, essa comunicação do dia a dia, a comunicação popular, e que os mandatos parlamentares precisam muito ainda, para além de posts em card, de colocar no jornal e tudo mais. Mostrar que o que acontece em Brasília tem impacto direto na fila do SUS, na escola e na creche. A gente tem que fazer a ponta entender isso. E para isso nós também temos que ser a base. Usar redes sociais, sim, mas também panfletagem, rádio comunitária, grupo de WhatsApp e roda de conversa. Eu trabalho com uma deputada de Santa Catarina e lá tem um dado de cada 10 catarinenses, 8 ouvem rádios. As pessoas acham ainda que o rádio é um meio de comunicação que está apagado e tudo mais. Não, gente, as pessoas ouvem muito rádio de manhã, indo trabalhar, no ambiente de trabalho. O rádio ainda é um instrumento muito forte e ali tem que ser veiculado as nossas ações, todos os dias. E as pessoas ouvem muito as rádios locais, não só os programas nacionais. As pessoas querem saber o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no seu bairro, quando que vão construir um posto de saúde novo, quando que vão asfaltar aquela rua. E é aí que nós temos que chegar a essa comunicação popular. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá do céu vem surgindo. Como é que começou essa festa? Evidentemente que nós temos como pano de fundo o processo de colonização que nós sofremos ou que foi imposto para o povo do Brasil. É uma festa que tem origem na Europa pré-cristã, onde os povos celtas celebravam o solstício de verão, com fogueiras e danças. Então, celebrar a colheita, celebrar a abundância é uma das formas de origem dessa festa. E aí, né, com o cristianismo, que passou a homenagear os santos, que são aqui, que eu coloquei aqui, ó, Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí se configurou um ciclo junino, que aqui nós concluímos com a festa de Santana. Por coincidência, a minha família é toda Santana. Eu sou Ana Maria de Santana. Muita santidade, não é isso? Mas, e aí, como a gente fazia festa na rua, eu fiquei presa praticamente assim por 14 anos, eu não ia para canto nenhum, fazer festa em canto nenhum. Então, no dia de Santana, a gente sempre fazia um arrasta-bucha aqui para fechar esse ciclo. Então, a gente diz que o ciclo junino se encerra na festa de Santana, ou seja, Santa Ana, mãe de Maria, uma mulher também que contribuiu, como nós estamos contribuindo, para dar visibilidade à nossa força, ao nosso calor, o nosso protagonismo. E aí, evidentemente que no Brasil, a festa junina europeia, ela foi incorporada às culturas indígenas e africanas. E aí ficou muito melhor, né? Porque ganhou comidas de milho, mandioca, ganhou batuques, o sincretismo religioso que contribuiu para desenvolver várias possibilidades de dança, de comidas, de saberes que nós carregamos até hoje do Brasil afora. O tema é a festa junina no Brasil, aí eu fui, né, evidentemente, buscar os elementos em outros lugares. Como eu sou de Olinda, esqueci de falar, a terra do frevo e do maracatu, e o Nordeste, a festa junina ela é muito mais forte. Evidentemente que por aí afora, no Brasil adentro, ela é festejada genuinamente de acordo com as tradições, com o que tem
de bom em cada lugar, em cada território. No Nordeste, ela se fortaleceu como um símbolo de colheita, resistência à seca. É uma celebração de uma identidade regional maravilhosa. Então, e as quadrilhas, né? As quadrilhas, elas estão em vários lugares do território brasileiro, mas aqui no Nordeste, sem sombra de dúvida, ela se propaga de uma forma muito mais contundente. As quadrilhas já vieram da quadrille francesa e foram adaptadas como encenações populares com personagens que retratam o cotidiano da vida das pessoas, né? Somente no cenário do sertão nordestino. Tem o noivo, a noiva, o padre, o delegado, e outros símbolos de resistência da cultura popular, e tem o Lampião, tem Maria Bonita, inclusive, estou eu aqui fazendo alusão a esta mulher, a Maria Bonita, né, que nas quadrilhas nossas aqui não pode faltar essa personagem importante. Eu sei que é outra história, mas é importante a gente colocar que nós estamos aqui no território eminentemente feminista. Então, Maria Bonita, né, eu adoro ela, porque ela foi um símbolo de uma mulher à frente do seu tempo. O nome verdadeiro de Maria Bonita é Maria Gomes de Oliveira. Dizem, em alguns escritores, que ela era chamada de Maria Deia. Então, foi uma jovem que abandonou o casamento para se juntar ao bando de Lampião. Então, teve muita perseguição do pai, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não foi uma mulher que foi para o bando de Lampião fazer qualquer coisa. Ela rompeu com padrões da época, tornou-se uma companheira, mas uma estrategista, uma guerreira. É um símbolo de força feminista, ou melhor, de força feminina. E várias outras meninas, né, da época seguiram um pouco o caminho de Maria Bonita. Evidentemente, foi assassinada muito cedo, aos 27 anos, né? Digamos que na flor da idade, mas essa aí é outra história. O importante é que, em cada época, em cada tempo, em cada manifestação cultural, a gente precisa relembrar, honrar mulheres que se colocaram em uma posição de destaque, nos dando, inclusive, a possibilidade de estarmos onde nós estamos. Porque houveram mulheres que trilharam esse caminho, inclusive deram sua vida, foram assassinadas por, digamos assim, ousar ser quem elas foram. Então, eu acho muito importante que nas quadrilhas juninas tragam esse personagem. E aí, para encerrar esse tema da quadrilha, é importante que as quadrilhas elas têm outro papel social importantíssimo, a da inclusão. A população LGBTQIA+, tiveram que lutar para o seu espaço. E as quadrilhas, elas contribuíram bastante nesse sentido. Quando nós começamos os concursos aqui na minha comunidade, que haviam várias participações dessa população, houve preconceito, houve críticas, mas, ao mesmo tempo, houve acolhimento de uma população que estava com invisibilidade, e que foi, aos poucos, se tornando protagonista nesse papel. Então, eu acho muito importante esse papel da quadrilha na visibilidade da população LGBTQIA+. Outra função importante das quadrilhas é trazer agora, nas quadrilhas estilizadas, temas de reflexão social. Imagine que este ano nós temos uma quadrilha
aqui do Recife, que trouxe, mito eu, aqui em Pernambuco, o tema do MST, trazendo toda a questão da luta pela terra. Isso contribui para uma reflexão e empoderamento dos temas sociais que envolvem a nossa população e que outra margem da população não conhece ou marginaliza. E a quadrilha ela consegue trazer com muita leveza, com muita sortificação, os temas sociais relevantes para a nossa sociedade. Não é isso? Então, fora a questão da quadrilha, nós temos os outros ritmos, né? O forró, o chachado, o baião, que traz uma imensa, digamos assim, enriquecimento cultural com os nossos artistas. Obviamente que o São João cresceu tanto aqui no Nordeste que nós temos um impacto econômico de desigualdade para os empreendedores. Trazendo agora um pouco essa questão do tema econômico. É um momento que movimenta bilhões, 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 né? Nós temos aqui, no Nordeste, dois grandes polos que se disputam entre si qual é o melhor, né? O São João de Caruaru, o São João de Campina Grande. Evidentemente que nós temos outros polos maravilhosos, Petrolina, e assim vai. Estou falando um pouquinho aqui do Nordeste, nesse sentido da quadrilha, da festa de palco. Para você ter uma ideia, em 2024, Caruaru atraiu 4 milhões de pessoas e gerou 700 bilhões de renda naquele momento. Este ano se espera muito mais. Em Campina Grande, arrecadou um montante semelhante. Ao mesmo tempo, como eu já disse, tem os grandes produtores, mas também tem as mulheres periféricas, as mulheres que estão nas quitandas, as mulheres que produzem a pamonha e a canjica, que, de qualquer forma, também esperam este momento do ano para ter uma renda melhor, para superar algumas dificuldades financeiras. Então, é importante saber e conduzir esse impacto econômico, mas com inclusão. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.